Olá, seja bem-vindo ao programa Quem Ama, Educa. Como sempre, aqui na Rede Vida de Televisão, aos domingos, 21 horas, e Rede Vida de Televisão, que é o canal da família. Família que é o berço da educação. Educação é sobre o que nós falamos durante todos esses programas. Hoje completa 9 anos de programa. Obrigado aí pela audiência. Espero que vocês continuem privilegiando a educação através desse programa, que é um investimento social na educação. O tema de hoje é meritocracia em educação. Significa, primeiro, que a meritocracia deve começar em casa. Primeiro, entendendo o que é meritocracia. Meritocracia é a lei do universo. Assim como um planeta pode ser maior que o outro e as leis das atrações espaciais seguem esta lei das atrações e repulsões de massas, ele tem mais força do que um planeta menor. Então, assim também um ser humano maior que o outro tem mais força física do que o outro. Entretanto, o que se observa é que no cérebro das pessoas, não é gente grande que tem cérebro maior do que gente pequena. Daí que a gente fala que a parte mental não tem tamanho, tem competência. Ou seja, os neurônios dependem de como eles são utilizados e não simplesmente pelo número de neurônios que nós temos no nosso cérebro. Assim, é mesmo uma comparação de trabalhos mentais que as pessoas fazem, exemplo, mexendo num computador, conversas, habilidades que se desenvolvem entre as pessoas. Aqui não diz muito do tamanho. Está bem que algum exercício físico, estilo corrida, pernas longas, tem mais facilidade para correr do que pernas curtas. Não é? A compleição física mais maçuda tem mais força do que aquele outro que é magérrimo. Assim também, essas diferenças vão dar resultados diferentes. Agora, no cérebro, a mente produz identicamente, tanto faz se ele é grande ou pequeno. A diferença está em que o cérebro que está desenvolvido, exercitado, apresenta melhores resultados do que quem não desenvolveu. Agora, cérebro, ele tem um número determinado de células, e o que vale é quais são as células que funcionam e quais as que não funcionam. As que não funcionam é porque estão em desuso. Então, nós acabamos usando uma pequena parte da nossa capacidade. E essa capacidade não ocupa grande parte. E temos tanto potencial para fazer o que não gostamos, quanto para fazer o que gostamos. Como fazemos mais aquilo que nós gostamos, essa parte se desenvolve mais. Agora, se nós vivêssemos um período diferente, em que tivéssemos necessidades de sobrevivência, então nós praticaríamos mais a sobrevivência e seríamos mais aptos a sobreviver. Hoje nós praticamos muito mais a competência e com a competência fazemos energia, dinheiro, por exemplo, e podemos viver bem. Não precisamos ser fisicamente fortes como na época das pedras. Portanto, a competência não precisa de lugares. O cérebro tem um lugar de sobra para desenvolver as competências. Tanto é que muitas pessoas têm um grande sonho de ser um profissional e no decorrer do desenvolvimento dessa profissão, ele descobre um nicho e desenvolve aí e cria um campo novo. Não é? Então, essa novidade, ela, como é ele que está criando, ele vai ser muito mais desenvolvido em quem nunca mexeu com isso. Daí a grande diferença. Portanto,
A meritocracia é consequência do esforço que a gente faz para poder merecer o que nós estamos recebendo. Ninguém fica famoso só porque quer ficar famoso. Ele pode até fazer um crime, mas ele fez um crime para ser famoso. É lógico que a fama é muito pior do que aquele que faz um belo ato social, alguém que ganha um título de futebol, não é? Então, tudo vai repercutir na pessoa como retorno. A meritocracia significa, se eu faço bem, eu mereço mais do que aquele que faz mal, ou aquele que não faz. E isso não acontece em casa. Quando eu falo meritocracia em educação, eu estou falando nos pais, que tem que ter isso na cabeça para que os filhos, que atende aqueles aprendizados, ensinamentos que você fez. O outro que não faz nada do que você ensinou e quer fazer tudo da cabeça dele, do jeito que ele quer. Se as ordens são muito precárias, muito frágeis, pode ser que aquela cabeça desenvolva um método novo. Mas o básico ele tem que saber. Ninguém vai inventar um novo alfabeto e achar que o novo alfabeto vai conseguir conversar com todos. Para conseguir conversar com todos, nós temos que ter um alfabeto comum. Então, nós temos algumas obrigações. E as famílias estão deixando de dar essas obrigações para os filhos. Se um filho comete alguma ação, ele tem que receber as consequências dessa ação. Fez o bem, recebe gratidão. Fez o mal, recebe rejeição. Ele não pode fazer o que quiser, negar os ensinamentos dos pais e ainda assim continuar recebendo como aquele filho que tudo faz direitinho. Então, muito cuidado. Pais têm que saber que se um filho não merece, tem que falar para ele que o filho não merece, então não vai ter. Não é para ficar bravo, agredir, xingar, pôr apelido de incompetente, vagabundo, nada disso. É enquanto não fizer, não vai receber. Ponto. A questão de arrumar quartos, a questão de má educação no falar com os pais, a questão de não estudar. Só quer fazer o que tem vontade? Então brinca, não guarda brinquedos, come a hora que quer, não quer comer, vai dormir, não quero, tem que acordar, não consigo, sabe? Então, de repente, os pais estão submetidos a pessoas, crianças, que não têm capacidade de organização, não sabe o que é importante, só quer fazer o que gosta. Essas crianças, se não forem educadas, elas não merecem tudo aquilo que quem aprende tudo isso merece. Então aí os pais têm que prestar muita atenção e não é que tem que fazer dar uma surra no moleque porque ele não faz. Não. É simplesmente, se o filho não fez, não vai receber ou não vai partir para outra atividade enquanto não terminar o que tem que fazer. Mesmo que isso custe para o filho um sacrifício. Ninguém aprende se não sair da zona do conforto. Então nós temos que tirar o filho da zona do conforto do não fazer. E os pais temem que estejam traumatizando. Pelo contrário, traumatizado fica o filho que não tem que fazer nada e recebe tudo. Porque aí ele vai para a escola, acha que sem estudar vai passar de ano, vai pleitear um emprego, vai achar que o emprego vai pagar bastante sem fazer nada, porque esse é o modelo de casa. A meritocracia em casa não existindo, ele não sabe que se ele produzir mais, vai ganhar melhor. Ele vai às custas de muito sofrimento que ele vai aprender. Com isso, se ele aprender, ainda bem. O que está acontecendo é que muitos adultos, 30, 40 anos, não produzem o suficiente, acham que estão produzindo e acham que os patrões seus é que são os injustos, que não estão reconhecendo o que eles fazem. Eles que não têm a noção do que eles fazem não é suficiente para receber um mérito. Agora, onde ele aprendeu isso?
o mau funcionário aprendeu isso em casa. Vendo aí fora, tem pessoas que se beneficiam dessa desorganização e começam a tirar vantagens. Agora, realmente o mérito tem um custo de aprendizado. Não é à toa que aquela ave, né, como Darwin observou, que vai ter que dar bicada, desenvolver o bico. Para voar, os ossos são mais leves. Não vai botar um osso de jacaré, que é pesado, numa ave. Senão viveria quebrando. Bastaria um movimento brusco, aquele peso todo do jacaré ia arrebentar todos os ossos dele. Não é? Então, chama-se meritocracia. Filhos sem meritocracias tumultuam a família. É capaz de acabar a família. A mulher, para defender o filho, acaba não querendo que o pai seja muito drástico. O pai acha que a mãe é muito mole, e aí começam os dois a discutir, e aí os dois entram em desavença, e o filho continua folgado sem fazer nada. E aí o filho começa a falar, por que não separa? Aí os pais separam, e aí cada um tem um tipo de conduta, e aí um começa a minar o outro através do filho. Né? Ah, sua mãe é assim mesmo, o seu pai é assim mesmo, e começam, não é? Quando na realidade não está no pai, não está na mãe, está na falha que os pais tiveram de não passar a meritocracia, sabe? Não passar assim, aquilo que isso tem valor, isso não pode fazer, isso pode fazer. Determinar para a criança quais são os valores válidos para ele vencer na vida. E nesse livro eu falo educação familiar e a ênfase à meritocracia. Essa meritocracia tem que ser aprendida. Ninguém nasce sabendo. Para a pessoa saber, como os animais sabem, muitas gerações fazem a mesmíssima ação. Agora, nós, seres humanos, com a internet, mudamos todas as nossas ações praticamente. Então, ou nós aprendemos desde criança, ou os velhos acabam sendo obsoletos e os filhos incapazes, tá bom? Isso é muito ruim para a sociedade, tá bom? Esse livro vai ser lançado agora, dia 11, na Livraria Cultura do Shopping Center Iguatemi. Anotem na agenda. Sexta-feira, dia 11, Shopping Iguatemi, Livraria Cultura, 18 horas. Tá bom? Chega de pressinha para poder receber o autógrafo. Até lá! Olá, seja bem-vindo ao programa Quem Ama Educa, ao segundo bloco. No primeiro bloco eu falei sobre a meritocracia em educação. Eu selecionei alguns e-mails para falar sobre a prática do que eu falei no primeiro bloco. Veja só, a Miriam tem uma filha de 4 anos que chora por qualquer motivo. Se é para ir dormir porque não quer dormir, se é para acordar porque tem que acordar, está sempre querendo colo. E sempre reage chorando. Já tentou castigo, inclusive uns tapinhas, e nada resolve. Portanto, Miriam, de fato, você não está sabendo o que fazer. Aqui está faltando a relação entre as consequências entre a criança faz e o que ela deveria fazer e que não faz. Então, entre o que faz e o que não faz, não tem muita diferença. Ou seja, a criança, cada vez que tiver que enfrentar uma situação que ela não gosta, que vai mudar alguma coisa, que vai tirá-la da zona de conforto, se ela está brincando, mas chegou a hora de dormir, ela não quer parar,
Então ela quer continuar na zona do conforto da brincadeira ou na zona do conforto do estar dormindo e não quer acordar e quer colo, está sempre querendo conforto. Em zona de conforto ninguém, não é, desenvolve, ninguém muda. E essa característica da criança que é de colo é uma característica muito interessante que eu abordo aqui, ó, nesse livro, Educação Familiar. Eu falo que as mães viciam, as mães, hein? Mães muito mais do que pais, mas tem pais que também fazem isso hoje. As mães viciam as crianças ficarem no colo delas. A criança só merece colo quando ela fizer o que deve ser feito, quando ela é obediente, quando ela está machucada ou em situações especiais. O que não pode é toda hora esticar a mãe abaixar. Às vezes a criança está indo para a escola, a criança só está andando. A mãe está puxando o carrinho, a mochila. Aí a criança pede colo, aí a mãe carrega a menina no colo, saudável, e puxa a mochila. Ou seja, a criança está fazendo um favor de preencher o colo vazio da mãe. Aposto que se a mãe estivesse carregando uma sacola, ela daria um jeito para carregar a filha mesmo assim. Então, essa filha está viciada em colo. Eu falo que esse vício, nesse livro, eu falo que o vício pega desde que nasce. Então, são mães coleiras, que dão colo por qualquer motivo. Se aqui não houver uma reeducação, essa criança vai sempre aprontar quando tiver algo que a tire do conforto. Então, aí, o importante é avisar a criança que ela vai ter que dormir e faça todo o trabalho de dormir. E põe ela na caminha dela e tem que dormir, ponto final. Ela vai recusar, tá? Você vai fazendo, não, mas você tem que dormir. Não fique brava, porque o destempero irrita a criança, aí ela dorme menos. Aí vai chorar mais. Então, faz de conta que o choro dela não está existindo e continue na ação de fazê-la dormir como se fosse uma criancinha. E põe, porque ela já tem capacidade de dormir e não tem nada de ficar atendendo cada vez que ela acorda de noite. Porque a mãe, com isso, deseduca a criança, porque a criança tem sono leve e sono profundo. Quando tem sono leve, ela se mexe. Se mexer, a criança acorda, chama a mãe vai lá, consagra o acordar durante a noite. Não pode. Se mexeu, se vire do lado e durma sozinha outra vez. Então, aqui tem dois vícios poderosíssimos. Um é querer cola toda hora e segundo, chorar. O que você, como mãe, não suporta que ela chore? Porque a arma dela é chorar. Ela está olhando para você, faz uma carinha de choro, você já pega no colo. Pode ser que você já percebeu e não faça esse exagero. Mas se isso está até hoje, é porque a criança mantém esse vício. E para tirar esse vício, siga as regras que está aqui no livro, tá bom? Chama-se Educação Familiar. Está sendo lançado agora, na semana que vem, no dia 11, sexta-feira, no Shopping Iguatemi, lá na Livraria Cultura. A Carlota, ela diz, temos um filho de 18 anos que só quer jogar no computador. Não sai de casa e tem má vontade de ajudar em coisas de casa. Não ajuda os outros. E aí, eu já tentei tirar do computador, conversamos muito e não adianta nada. Ele é um bom aluno, carinhoso, estudioso. Porém, o vício aqui é o computador. Como qualquer outro problema que toma conta de um filho, o vício do computador pode estar tomando conta dele, porque ele está deixando de desenvolver o relacionamento na faculdade. Na faculdade, os amigos são importantes porque são aqueles que vão fazer a mesma carreira no futuro.
São pessoas que podem se juntar para formar empresas, são pessoas que podem indicar umas às outras a grandes empresas, sabe? Um vai reforçar o outro. Não são simplesmente concorrentes, eles podem ser muito parceiros. Agora, dificilmente uma pessoa, por mais que renda nos estudos, se não tiver amizade, se não formar sua rede social, seu networking, ele não pode ter melhores resultados do que quem, além de ter a mesma habilidade, tem um monte de amigos. E a internet não favorece a amizade, dá uma falsa impressão, uma impressão tecnológica, porque segue, porque é seguido, porque é curtido, acha que então já está dominando o mercado. Vai para a rua, vai tentar conversar. Lembre-se que eu falei no primeiro bloco, meritocracia é desenvolvimento. Ninguém tem tudo isso de graça. Ele faz por merecer. Ele brinca uma vez, deu certo, brinca outra vez, deu certo. Aí ele fica esperto em brincar. Joga uma vez, dá certo, joga outra vez, dá certo. Ele fica especializado em jogar. Então, entre uma atividade e outra, tem que ter um empenho. Mesmo que no vício, para viciar, tem que ter empenho. Deixar de fazer outras atividades para fazer aquele no qual está viciado. Portanto, aqui, se vocês só tirarem não vai adiantar, só porque ele é bom aluno, não justifica que está faltando o que no livro eu falo sobre cidadania familiar. Vocês vivem num grupo como se fossem todos remadores do mesmo barco. Quando um não rema, sobrecarrega os outros. E quando um rema, ao contrário, fazendo bagunça, trazendo problemas para casa, etc., dá mais trabalho ainda. No caso, ele não está dando trabalho porque não está trazendo trabalho de fora. O trabalho que ele dá é o vício que ele está tendo em poder, dedicar tanto tempo em computador. A Janice Martins, ela tem um filho de 19 anos que se nega a estudar. Já conversamos com ele sobre isso, aí ele fica bravo. Demos um carro para ele estudar à noite e não está estudando. Agora também não tem serviço e nos trata muito mal. O que fazer? Ele namora e quer que ajudemos agora a construir a casa e terminar de pagar o carro para ele. Está tudo trocado, Janice. Primeiro, se ele merece o carro, terá. Se ele não merece, não terá. Está na hora de tomar o carro dele, porque não está correspondendo. Não está indo para a escola, ele faz de conta, ele faz uma avaliação de admissão no emprego, ele é aprovado e não vai para o emprego e quer receber salários. Então ele não estuda e quer continuar recebendo o benefício de ter um carro. Tira o carro. Não tem por que deixar o carro na mão dele. Não foi ele que conquistou, é produto de vocês. Vocês dizem que faz um sacrifício para isso, está errado fazer esse sacrifício, porque ele não merece. E pelo contrário, ele está tiranizando vocês, está tirando tudo de vocês, agora quer casa própria, daqui a pouco quer que pague a escola dos filhos, e aí ele vai continuar sempre explorando vocês. Cadê o mérito da liberdade, a força da responsabilidade? Não tem. Isso é consequência de vocês darem tudo e não cobrarem nada. Um filho desenvolvido sem meritocracia. Eu fiz questão de apresentar essa situação porque fica muito difícil lidar com quem já tem tanta vontade própria. Agora atingiu 18 anos, se sente o rei da cocada preta. E haja paz, haja sacrifício dos dois para mudar isso daí, porque mantendo isso, os pais vão cada vez mais piorar a situação. Porque ele vai querer um emprego, não vai ter emprego, porque ele vai querer entrar dominando, não tem dominância, ele vai ter que realmente, com estudo, desenvolver. Se nem estudo ele está tendo, ele está condenando vocês a sustentar ele o resto da vida. Ele e a mulher dele, que vai virar ex-mulher, porque não tem mulher que aguente marido assim, porque ele vai ser assim também com a esposa, e vai ser também um mau educador. Então, vocês não terão netos bons, não é uma educação sustentável. Leia esse livro, Educação Familiar, para retomar a posição de educadores, tá bom? Para o momento, o professor também reforça a ideia de que a escola tem que lidar com os pais como se fossem parceiros, e não como se fossem inimigos. Parceiros por quê? Porque como parceiros vão tratar a criança como criança,
e adolescentes como adolescentes. Essa é a meritocracia. O que existe é que muitos pais tratam adolescentes como se fossem crianças, mas que queriam que eles cumprissem as obrigações de um adulto jovem. Não vai dar, não é mesmo? Muito obrigado pela audiência. Conto com vocês para o lançamento desse livro, meu 31º livro, Educação Familiar, Presente e Futuro, que é a educação sustentável. Vai ser no Shopping Iguatemi, Livraria Cultura, sexta-feira, dia 11, 18 horas. Até lá. Espero vocês lá no lançamento. Tchau.